Tudo se inicia quando Josefina caminhava pelo pátio da prisão com passos lentos, observando cada detalhe ao seu redor. O ambiente era pesado, e ela sentia os olhares penetrantes das outras detentas a acompanhando. A tensão no ar fazia seu coração acelerar. Sentia que algo estava por vir. Sem saber o que esperar, ela permaneceu alerta, tentando não demonstrar fraqueza. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Antônio conversava com o padre, visivelmente inquieto. Ele insistia que precisava ser liberado no dia seguinte. Padre, não posso mais carregar esse peso. A mulher que me envolveu tentou matar Regina e o marido dela. Eu não posso mais me calar. Preciso contar tudo o que sei e assumir minha culpa por não ter denunciado antes. O padre, após ouvi-lo com atenção, deu um leve aceno de cabeça. Você será liberado. Que Deus te acompanhe em sua jornada. Aliviado, Antônio agradeceu com sinceridade e saiu decidido. De volta à prisão, Josefina continuava sentindo os olhares das detentas. De repente, uma voz a chamou pelo nome. Ela se virou instintivamente, mas hesitou em responder e começou a se afastar. Antes que pudesse sair, uma mulher chamada Branca deu um passo à frente. Você é Josefina Monterrúbio, não é? Josefina parou, desconfiada. Branca continuou, com um sorriso frio, sabe, temos algo em comum. Ambas queremos destruir aquela família que arruinou nossas vidas. Curiosa e cautelosa, Josefina perguntou, quem te colocou aqui? Branca respondeu sem hesitar, Gonçalo e Honório. Honório me seduziu, depois me descartou, como se eu fosse nada. Josefina estreitou os olhos, conectando os pontos. Então você é a mulher que ele envolveu em uma fraude na empresa. Branca confirmou com um aceno. Eles disseram que eu estava louca, mas não é verdade. Deveria ter me aliado a você, e não a Daniel. Mas é tarde. Josefina, com frieza, respondeu, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Branca riu suavemente. Espere uma semana e você vai se acostumar. Com essas palavras, ela se afastou, deixando Josefina sozinha, imersa em seus pensamentos. No hospital, Inês visitava Regina, que estava deitada, ainda frágil. Em 2 dias você vai ter alta, Regina. Perdeu muito sangue, mas logo estará como nova. Regina assentiu, mas seu olhar estava distante. E como estão as coisas? Seja sincera comigo. Inês suspirou antes de responder, Josefina está presa. Regina fez um leve aceno de cabeça. Eu já sabia. Mas meu coração está com Renata. Ela deve estar sofrendo tanto. E Gonçalo? Como ele está? Inês hesitou, mas sabia que Regina precisava da verdade. O médico disse que as chances dele são poucas. As palavras foram como um golpe, e Regina desabou em lágrimas. Eu não posso perdê-lo. Ele é tudo para mim. Na recepção, o advogado chegou com novidades. Josefina foi presa. Roberta, com os braços cruzados, perguntou, ela vai ficar presa para sempre? Adriana, ao lado, olhou desconfiada. Você está com pena dela? Roberta balançou a cabeça. Claro que não. Quero ter certeza de que ela nunca vai sair de lá.
O advogado garantiu, com os crimes que ela cometeu, vai passar muitos anos presa. Honório, aproveitando o momento, perguntou sobre os bens de Josefina. Tudo será restituído para a senhora Soberon, explicou o advogado. E como ela e Gonçalo estão? Honório respondeu, Regina está se recuperando, mas Gonçalo... Ele está em estado crítico. Matias não conteve as lágrimas ao ouvir a confirmação. Enquanto isso, Renata entrou no quarto de Gonçalo acompanhada de Jerônimo. Ao vê-lo tão frágil, as lágrimas escorreram pelo rosto dela. Você não pode me deixar. Lembra da primeira vez que nos vimos? Você disse que eu era linda. Sempre me tratou como uma princesa. Não pode me abandonar agora. Entre soluços, Renata lembrou das palavras carinhosas de Gonçalo ao incentivá-la a escolher um vestido de casamento digno de uma princesa. Mesmo não sendo do mesmo sangue, sempre te considerei meu pai. Por favor, lute para viver. Na Bonita, Lázaro estava conversando com Carina, incentivando-a a escolher a data do casamento. Ele, empolgado, sugeriu que se casassem na próxima semana. Carina hesitou por um momento, comentando que os patrões não estavam presentes. Lázaro, com um sorriso tranquilo, respondeu, você deveria pensar mais em você mesma, Carina. Com tudo o que aconteceu, não acho que eles voltarão tão cedo. Refletindo sobre suas palavras, Carina concordou e decidiu que se casariam na próxima semana. A felicidade de Lázaro era evidente. Ele pediu para que ela fechasse os olhos, ajoelhou-se diante dela e apresentou um anel. Quando Carina abriu os olhos, emocionada, ouviu o pedido de casamento e aceitou, comemorando junto com ele. No consultório, Marina estava prestes a ir embora quando seus olhos recaíram sobre a mesa. Um turbilhão de lembranças a invadiu, momentos compartilhados ali com Jerônimo. Colocando a mão sobre a barriga, murmurou com ternura, este lugar foi palco de muito amor. Nunca vou amar outro homem como amei Jerônimo. Enquanto isso, Álvaro entrou apressado em uma loja, pedindo para comprar algumas camisetas. O vendedor informou que estavam fechando, mas Álvaro, determinado, insistiu, dizendo que tinha dinheiro para pagar. No hospital, Matias e Jerônimo discutiam sobre Renata. Matias comentou o quanto ela estava abatida, considerando que não devia ser fácil ter uma mãe como Josefina. Jerônimo balançou a cabeça em concordância. É incrível como mãe e filha podem ser tão diferentes, disse ele. Matias acrescentou, ela é cruel. Teve coragem de roubar a filha de Regina e criá-la como se fosse sua. Jerônimo concluiu, quando Gonçalo melhorar, vou levar Renata para viajar. Ela precisa ver que há coisas boas no mundo. Logo depois, Augusto chegou ao hospital procurando por Renata. Jerônimo ficou furioso ao vê-lo e pediu que se retirasse. Augusto, no entanto, explicou que além de sua história com Renata, também era amigo da família Monterrubio. Renata agradeceu a preocupação dele, mas afirmou que não havia nada que pudesse ser feito naquele momento. Augusto disse que estaria à disposição dela e informou que permaneceria na cidade por alguns dias antes de sair. Enquanto isso, Roberta foi ao quarto de Regina. Sentindo-se isolada, refletiu sobre como todos tinham alguém ao lado, exceto ela. Lembrou-se das palavras de Josefina, que dizia que apenas ela estaria sempre ao lado dela. Amargurada, saiu do quarto e cruzou com Augusto.
"O que faz aqui?", perguntou ela. Ele respondeu que havia ido ver Renata, mas que Jerônimo o expulsara. Roberta, então, disse que adoraria sua companhia e pediu para que ele a tirasse dali. Os dois partiram juntos. Na cafeteria, Matias e Adriana conversavam sobre César. Adriana contou que Serena o havia levado ao hospital após ele desmaiar, demonstrando grande preocupação. Nesse momento, Julieta chegou, cumprimentando-os. "Fiquei sabendo das notícias pela televisão." "Como está Gonçalo?", perguntou. Matias explicou que aguardavam novas informações e ofereceu uma cadeira para que ela se juntasse a eles. Ao sentar, Julieta notou Matias segurando a mão de Adriana, mas preferiu não comentar nada. Renata e Jerônimo voltaram ao quarto de Regina e perguntaram por Roberta. Inês respondeu que ela não estava lá. Renata estranhou, comentando que talvez a irmã tivesse ido à cafeteria. No entanto, pouco depois, recebeu uma mensagem de Roberta dizendo que havia ido para casa. Sem jeito, Renata explicou o ocorrido, tentando justificar o comportamento da irmã. Ela é assim mesmo. Não sabe como reagir a essas situações. Inês decidiu ficar ao lado de Regina, mas Renata sugeriu que ela fosse descansar e ver Andrezinho, dizendo que ele devia estar com saudades. Renata insistiu que seria um prazer cuidar de Regina e ocupar, mesmo que um pouco, o lugar de Roberta. Regina, com um sorriso terno, respondeu: "Você tem seu próprio lugar no meu coração, Renata." Você contar Matias, dizendo que tudo ficaria bem com seu pai. Adriana concordou e decidiu sair para verificar as coisas, deixando-os a sós. Julieta aproveitou o momento para perguntar se Matias estava com Adriana. Ele confirmou, e Julieta, apesar de visivelmente desapontada, respondeu: "Não vou dizer que estou feliz, porque você sabe dos meus sentimentos. Mas é bom estar ao lado de quem se ama, e nesse momento, Adriana será um grande apoio para você." Enquanto isso, Carlos pedia para sua mãe parar de dar aulas a Matilde. Ela, surpresa, perguntou o motivo. Carlos explicou que gostava de Matilde do jeito que ela era, e acreditava que ela estava aprendendo apenas para agradá-la. Sua mãe argumentou que Matilde parecia estar gostando muito das aulas, mas Carlos rebateu: "Ela faz isso por você, para agradá-la. Assim como aceitou nosso casamento, porque ama agradar quem ama." Sua mãe, emocionada, respondeu: "Essa moça realmente ama você." Carlos sorriu, assegurando: "Se a senhora conhecer a essência dela, vai se apaixonar por ela, como eu." Na manhã seguinte, Renata conversava com Regina quando ouviram uma batida na porta. Regina mandou entrar, e era Antônio, vestido de maneira incomum. Regina, surpresa, perguntou por que ele estava vestido assim. Ele revelou que estava estudando para ser padre, e ela quis saber desde quando. Antônio explicou que a decisão veio após o fim de seu relacionamento com ela. Renata, percebendo que os dois precisavam conversar, se despediu para tomar café, deixando-os a sós. Regina olhou para Antônio com seriedade: "Temos muito o que conversar." Na prisão, Josefina se aproximou de uma mesa com seu café da manhã, mas algumas detentas a impediram de sentar. "Aqui, você não senta", disseram com hostilidade. Josefina tentou argumentar, dizendo que mandaram ela se sentar onde quisesse, mas as detentas deixaram claro: "As ordens aqui são nossas." Uma delas jogou o prato de Josefina no chão,
enquanto as outras disfarçavam ao ver uma carcereira se aproximar. De volta ao hospital, Regina expressava sua decepção com Antônio por ele ter se aliado a Fina. Ele admitiu que, cego pelo rancor de ter sido trocado por Gonçalo, decidiu se unir a Fina, ou melhor, Peppa, em vez de contar a verdade. Estou muito arrependido, disse ele. Regina, ainda magoada, escutava em silêncio. Lá fora, Renata encontrou Inês e Isidro enquanto pegava algo para comer. Contou que Regina estava com Antônio, deixando-os surpresos. Logo depois, Jerônimo chegou perguntando como tudo estava. Renata explicou que Regina estava melhor, mas Gonçalo continuava na mesma. Jerônimo sugeriu que ela descansasse no apartamento, mas Renata relutou. Inês insistiu que ficaria com Regina, e Isidro reforçou que ela precisava de descanso. Finalmente, Renata concordou e se despediu. No quarto, Regina perguntou a Antônio se sua aliança com Fina foi o motivo de sua decisão de se tornar padre. Ele confirmou, dizendo que se arrependia profundamente por não ter denunciado Fina antes, pois poderia ter evitado tantas tragédias. Regina respondeu, talvez não. Antônio revelou que Fina planejava matar Gonçalo na noite da festa de gala e que ele conseguiu impedi-la, mas não evitou a morte de Dona Carla. Regina, chocada, não conteve as lágrimas. Enquanto isso, Isidro comentava com Inês sobre a felicidade de ver Renata e Jerônimo tão apaixonados. Inês concordou, ressaltando que Renata era incrível e cuidava de Regina, algo que deveria ser feito por Roberta. Isidro observou, por mais que Roberta seja filha de Regina, ela é a imagem e semelhança de Josefina. Tem algo nela que não me agrada. No quarto, Regina chorava amargamente pela perda de sua mãe. Antônio, arrependido, pediu desculpas e implorou pelo perdão dela, dizendo que não conseguiria viver em paz sem isso. Renata e Jerônimo estavam no quarto de Gonçalo, observando-o em silêncio. Renata implorou para que seu pai melhorasse, enquanto Jerônimo tentava consolá-la. Mesmo em estado grave, os sinais vitais dele parecem bons. Renata concordou, mas garantiu que a responsável por tudo teria que dar muitas explicações. Jerônimo, preocupado, perguntou se ela pretendia visitar Fina na cadeia. Renata confirmou, afirmando que precisava confrontá-la. Apesar dos avisos de Jerônimo para não se machucar ainda mais, Renata insistiu, ela é minha mãe. Preciso dessa conversa. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.